Pessoal, para a gente dar continuidade a esse tópico, né, da cidade sobre reestruturação, eu preciso que você lembre, né, dos seus estudos de geografia da indústria, tá? Da industrialização, os processos de industrialização, porque a cidade ela é muito pautada, né, nessas dinâmicas industriais. E vai ter uma relação direta quando você tem as mudanças industriais nas cidades, tá? Quando a gente tem a mudança, né, a ascensão do capitalismo financeiro informacional, a gente está falando do processo de globalização, atrelado às mudanças da revolução técnico-científica informacional, né? E também da terceira revolução industrial. Para você que não lembra, a terceira revolução industrial é aquela que vai modificar o modelo fordista num modelo flexível, que vai ser chamado de pós-fordismo ou modelo toyotista, tá? Que vai acontecer aí na década de 70, principalmente no Japão e também nos Estados Unidos, né? Mas basicamente no Japão, por isso mesmo que o nome, né, pode ser conhecido como toyotismo, a fábrica da Toyota, que vai modificar as relações fabris, né, industriais, as relações trabalhistas das fábricas, mas também vai gerar uma consequência no uso do espaço urbano, né, pelas mudanças dessas fábricas. As fábricas, né, elas vão ser, em tamanho, elas vão ser mais reduzidas, né, o seu tamanho, elas vão ser menores do que as fábricas fordistas, né, você não precisa mais daquelas esteiras de rolagem, né, como era lá no caso da segunda revolução industrial, com o fordismo. Então você tem um modelo muito mais compacto, né, na sua fábrica, um modelo onde você reduz a mão de obra, você não precisa ter uma concentração muito grande de pessoas nesse modelo fabril, nesse modelo industrial, e como consequência, a estratégia geográfica de onde essas indústrias vão se alocar também vão modificar, né? Não faz mais sentido você colocar indústrias, né, desse porte, de modelo, né, flexível, nas grandes cidades. Você vai acabar modificando essas relações das indústrias nas áreas das cidades, né? Então você vai ter aí, ó, uma busca por novas centralidades. O surgimento de novos processos, né, vão impactar cada vez mais a sociedade, porque você vai ter mudanças, né, no modelo industrial, você vai ter mudanças no mercado de trabalho e também na localização dessas fábricas. Além das questões, né, tecnológicas que vão mudar, que vão influenciar nessas dinâmicas, o poder de compra, o poder de consumo vai mudar, né? Então você precisa ter outras atividades que vão consumir, que não sejam do setor secundário da economia, que é o modelo industrial. Você vai ter aí a ascensão nesse período do setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, tá certo? Então as cidades, elas se tornam o berço do setor terciário agora, tá? E não mais do setor secundário, como era o caso das indústrias no modelo fordista, tá? Então você tem mudanças na cidade que vão gerar processos de desigualdades socioespaciais, porque você vai ter mais acúmulo, né, de concentração de renda na mão de poucas pessoas, isso sempre existiu, tá? Mas com ferramentas tecnológicas, ferramentas de comércio e serviços que vão apropriar e vão modificar o espaço urbano. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre essas mudanças de apropriação do espaço. A primeira que eu quero falar é a de especulação imobiliária. A especulação imobiliária tem a ver com o valor da terra, o valor do solo, tá? Com maiores lucros, né, através do acúmulo de imóveis, né, você tem essa questão de elevar o preço, né, desse imóvel a partir da valorização do espaço. Então, se você tem uma determinada área, um determinado espaço dentro das cidades e que você começa a valorizar ao redor dessa cidade, o preço desse apartamento, desse prédio, dessa casa, desse imóvel, ele vai subir absurdamente. E isso é um movimento forçado, não foi algo natural, né? Foi algo forçado pelos agentes imobiliários, né, das grandes cidades, tá? Então, cada vez mais as grandes cidades, os grandes espaços urbanos se tornam mais caros de se morar, de se comprar ou alugar um determinado espaço por conta dessa valorização forçada, né, dessas mudanças que aconteceram das técnicas, né, do mundo globalizado. Então, um exemplo que eu trouxe é aqui do Rio de Janeiro,
né, da região portuária, que foi modificada, foi modernizada, né? Porque na região central do Rio de Janeiro, você não tem mais espaço para comprar ou para construir prédios de grandes empresas e grandes corporações, né? Existiu ali uma ocupação, né, que é desde o período colonial brasileiro e que vai se ter ali prédios antigos, prédios com estrutura, né, toda formulada dessa época e que vai sendo ocupada à medida que o Brasil vai, né, se desenvolvendo, e você chega a um momento atual hoje que você não tem mais a opção de construir novos prédios nessa localização. Então quem já se estabeleceu nessa área central não vai sair mais, concorda? E a população continua a crescer, né? E as dinâmicas continuam a fluir. Então tem um inchaço nessas áreas centrais. Isso vale para qualquer centro, tá? De qualquer cidade. Então aqui no caso do Rio de Janeiro que eu trouxe, né, procurou-se, né, de certa forma, áreas em que estão próximas a esse centro, mas que não eram ainda tão valorizadas, não eram ocupadas. Então aqui a gente teve essa mudança, né, da área do porto, teve a construção, né, do projeto do Porto Maravilha, que modificou a área central, mas não o centro específico, né, onde é ali a Rio Branco, a Presidente... gente, qual é o nome? Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas, isso. Tô misturando tudo. A Rio Branco e Presidente Vargas, né, elas são as áreas centrais, são o eixo, né, o núcleo principal, né, das atividades financeiras ali. Essa área central da zona portuária não está nessa região, ela está mais afastada, né, indo para a área litorânea. Então, o que foi feito? Né? A construção de grandes prédios, onde você podia comprar por um preço mais barato, mais em conta, e que depois, né, a justificativa deles é que isso poderia, quando estivesse pronto os prédios, né, esses valores desses imóveis poderiam ser cobrados num valor elevado. Por quê? Essa área ela vai ser valorizada futuramente. Só que, assim, a gente não sabe se isso vai ser de fato ou não, né? Então, por isso que a gente diz que a especulação imobiliária ela é um movimento forçado pelos grandes incorporadores imobiliários, pelos capitalistas, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, mais ou menos essa dinâmica. Agora, vamos falar de um outro processo também que tem a ver com moradia, que é a questão da gentrificação. Vamos deixar para a próxima parte do vídeo. Vamos lá.